Bom, muito boa noite. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Então, estamos agora ao vivo. E esse material está sendo gravado, para a gente poder distribuir depois. E eu já gostaria de agradecer a presença do Fábio e da Virgínia, para a gente bater esse papo. O papo prévio que a gente teve foi já incrível, maravilhoso, então tenho certeza que hoje não há de ser diferente. Então, já queria aproveitar que eu estou fazendo essa breve introdução, já que a gente tem bastante coisa para falar e pouco tempo, sobre a saúde corporativa com design de serviços e fatores humanos. Falar que, mais do que a gente tratar desses assuntos, é entender que esses assuntos podem melhorar muito a saúde corporativa. Então, eu gostaria de, antes de passar a palavra para vocês, falar um pouquinho que eu organizei esse assunto porque eu acho que é importante. Tudo nasceu com a ideia da NR1 atualizada com a Virgínia, envolvendo o Fábio que atua no Reino Unido e região, né, toda ali Europa. Então, ele tem uma visão tanto do Brasil, que já atuou muitos anos aqui, hoje está lá, ele vai falar um pouquinho melhor a respeito disso. Então, a gente, a princípio, queria entender como isso funciona naquela região, questão do fator psicossocial e tal, e no fim a gente foi vendo que o assunto ele era mais abrangente, mais extenso. E a gente foi entender que o design de serviço ele é fundamental para fazer a ligação da parte de saúde com a empresa, com os funcionários e ter bons resultados no geral. E eu caí de paraquedas nessa história, porque eu gosto de compartilhar bons conteúdos, ter boas conversas, e aqui esse foi o grupo ideal para levar adiante. Eu acho que a gente ainda depois pode estender para outras pessoas que a gente vem conversando e vem colaborando com esse assunto. E como uma pessoa de comunicação, eu não poderia fazer diferente, né? Atualmente, eu estou cursando MBA na FIA USP, em inovação e gestão. Já minha área vem lá do marketing, comunicação, trabalho com saúde ocupacional há muitos anos. Esses assuntos de saúde e educação me atraem bastante. Então, eu estou aqui hoje mais para aprender mesmo com vocês. E já quero passar a palavra para a Virgínia se apresentar. Olá, boa noite, Marcos, Fábio. Opa, desfocou aqui. Tudo bem? Queria agradecer aí a oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo hoje. E, enfim, todos que estiverem aí nos acompanhando. Aproveitando para me apresentar, me chamo Virgínia, sou médica do trabalho, estou em Curitiba e venho de uma trajetória aí de 15 anos já na saúde corporativa, que também é um termo, acho que um pouco mais recente, né? A gente entende que a medicina do trabalho vem evoluindo aí ao longo dos anos, e eu acho que com a pandemia também teve esse salto aí da visão mesmo das empresas para a área de saúde, para a importância da área de medicina do trabalho dentro do negócio, né? E falando um pouquinho aqui da minha trajetória e como que eu vou conseguir contribuir para esse bate-papo, eu tive a oportunidade de trabalhar já dentro de algumas empresas como médica coordenadora do serviço, né, da empresa. E nos últimos anos eu acabei mudando o lado da mesa, fui trabalhar no mercado de saúde mesmo, como gerente de saúde corporativa de uma empresa grande de medicina do trabalho, né, que prestava serviço para diversas empresas aí dentro do Brasil. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, é tudo muito diferente quando você vai para o mercado e entende a realidade de muitas empresas que não tem médico do trabalho dentro de casa, né, olhando ali para perto, né, dos processos de trabalho.
e o quanto a saúde, né, toda a jornada de saúde do colaborador é fragmentada dentro desse sistema, né? Então, acho que mais para frente eu vou poder colocar aqui algumas críticas, algumas considerações em relação a isso, mas, enfim, isso me levou a buscar alguma forma de mudar, ou ser um agente de mudança, de transformação desse mercado, trazendo uma visão nova, e fui estudar design de serviço, né? Foi uma graduação que eu terminei no final do ano passado, que foi bem transformadora, assim, da minha visão enquanto médica, que eu acho que também é um pouco do que eu quero trazer aqui hoje para vocês, para a gente discutir, e, enfim, é isso, tá? Queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Fábio? Boa noite, Marco, boa noite, Virgínia, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa live hoje. Primeiramente, quero agradecer muito essa oportunidade, para mim foi muito legal. Obrigado, Marco, pelo convite, né? Eu acho que a gente tem batido alguns papos informais sobre diversos assuntos, um deles foi esse, que acabou trazendo essa ideia, né, da gente começar a compartilhar e procurar mais pessoas envolvidas, pessoas com outras partes do processo, entendendo um geralzão e trazendo todas as informações para a gente poder debater. Conheço o Marco já de longa data, a gente já trabalhou junto há muitos anos atrás na minha empresa de saúde ocupacional, onde foi quando eu comecei a minha carreira com ergonomia mesmo. Antes disso, atuei brevemente como fisioterapeuta, mas que é a minha formação inicial, e logo depois me especializei em ergonomia, então trafeguei por diversas consultorias, tive minha própria consultoria por um tempo aí no Brasil também, atuei com grandes empresas como ergonomista interno também, né? Para mim foi muito interessante desses dois lados, como o consultor, né? Onde eu tive a oportunidade de navegar assim por uma imensidão de tipo de indústrias, né? E conhecer, aprofundar, ver diferentes processos, diferentes metodologias e também depois conseguir ter essa experiência como ergonomista interno, desenvolvendo o programa de ergonomia, participando, treinando, criando comitês de ergonomia ainda aí no Brasil. Há 10 anos atrás eu me mudei aqui para o Reino Unido, para mim foi um grande desafio, eu fiquei cerca de quase 2 anos fora da área, né? Atuava ainda com algumas consultorias ainda no Brasil, mas coordenando mais daqui, mas até aprimorar a língua, e a minha intenção, uma das minhas intenções quando mudei para cá era conseguir fazer um mestrado em ergonomia e fatores humanos aqui, que era uma coisa que eu já há muito tempo perseguia, e consegui voltar para a área, passei por diversas empresas grandes, consultorias, trabalhei aqui com a Amazon, trabalhei com Apple, e atualmente, quando concluí meu mestrado em fatores humanos, que era uma coisa que eu queria ter um pouco mais, né? A minha formação acabava sendo mais ali com biomecânica, ergonomia, postura, mais aquele pedaço, mas eu sempre tive essa vontade de complementar a minha formação com esse aprofundamento em fatores humanos, e consegui chegar lá, consegui fazer esse mestrado, e para mim achei até que ia ser bem difícil conseguir entrar na área, né, de trabalho. Não sou mais um meninão, né? Então, mas ainda assim tive essa oportunidade com a consultoria onde eu estou hoje. Está sendo muito legal, está sendo muito interessante conhecer muita coisa nova. Quando você acha que não tinha, achei que já não tinha muito mais o que aprender dentro do ramo, estou vendo que tem muita coisa para aprender. E dentro desse debate, espero poder trazer um pouquinho da experiência que tenho vivido aqui, das empresas por onde passei, e complementar principalmente as informações que o Marco e a Virgínia vão trazer para a gente hoje. Maravilha. Bom, acho que as apresentações estão feitas, muito breves, acho que o tempo é pequeno, a experiência é grande, é longa, e eu gostaria já, então, de entrar no nosso tema, essa saúde corporativa com design de serviço e fatores humanos.
Virgínia, primeiro, você poderia explicar para a gente um pouco melhor a respeito desse design de serviços, o que seria, como ele é aplicado, enfim, o que você pode explanar para nós entendermos um pouco mais a respeito dessa área que ela é apenas um recorte de toda a sua experiência, né? É isso mesmo? Isso. Bom, vamos lá, tentar explicar, assim, até falando um pouquinho do curso, né? É uma formação que eu fiz dentro do Einstein, que é focada em design de serviços em saúde, né? Então, eles, enquanto instituição, conseguem entregar aí, além de uma experiência bastante diferenciada para os pacientes, métricas e desfechos clínicos muito positivos também, né? Então, existe uma questão de segurança do paciente e enfim, capacitação das pessoas, né? E com o olhar de que o serviço de saúde é um dos serviços mais complexos que existem, né? Então, a ideia é, de fato, formar consultor, né, para o mercado, entendendo que a gente consegue trazer essa visão, essa organização sistêmica e bastante visual até para dentro de qualquer serviço, né? Então, para mim foi uma grande surpresa, assim, o curso, eu entrei não sabendo muito o que eu ia aprender, mas com certeza é um olhar que a gente adquire para tudo, assim, para a vida. Você vai no supermercado e olha a fila do caixa e fica olhando, aquilo que está travando, ou o que empaca, né, dentro de um serviço, enfim. E nesse processo, né, de entender um pouco os conceitos de desenho de serviço, de experiência, de como que você, o que você precisa mapear e principalmente como que a gente traz todos os stakeholders para esse processo de avaliação de um serviço, né? A gente escuta muito falando em experiência do usuário, né? Enquanto, principalmente agora com muitos aplicativos e plataformas digitais, a gente acaba vendo muito isso, né, hoje sendo mais divulgado, mas a gente tem que considerar também um olhar bastante estratégico a partir do momento que você também busca identificar gargalos, você busca trazer resultado para a empresa no sentido de onde que eu consigo melhorar não só a jornada do consumidor, muitas vezes, mas como que eu diminuo o tempo de espera, como que eu facilito um processo de cadastro, os canais que eu preciso estabelecer de contato, os documentos. Então, você acaba mergulhando muito em comunicação, escolha de palavras. Então, assim, tudo importa nesse processo, né? E a ideia aqui que eu tento trazer um pouco para dentro do universo da saúde corporativa é justamente a gente trabalhar um pouco da questão da experiência do colaborador dentro da empresa. Então, assim, não só pensando que a saúde custa muito caro, né? Então, como que a gente conecta melhor o serviço de saúde ocupacional com o serviço de saúde assistencial e tudo que tem de processos dentro das normas regulamentadoras. Então, a gente lida com atestado médico, previdência social, riscos ocupacionais, avaliação de nexo. Então, tem muitos processos que importam para a empresa, porque também vão gerar estabilidade, vão gerar, enfim, reclamatórios trabalhistas. Então, assim, como que a gente traz tudo isso para uma visão de uma jornada um pouco mais fluida, né? E acho que nesse processo, né, do ano passado para cá, fazendo esse trabalho de consultoria, né, obviamente aí com a nova NR1, que está sendo bastante discutida e tudo mais, acaba que existe uma visão de tipo, nossa, como que a gente traz esse olhar de saúde para dentro da avaliação da jornada do colaborador. Então, assim,
como que a gente de fato olha para o trabalho, né? Enquanto médicos do trabalho, como que a gente vai olhar para a atividade desse trabalhador e identificar ali fatores possíveis que estejam gerando adoecimento e problemas dentro da organização, né? Então, como que a gente também pode ser um agente de alerta disso, né? Porque acaba que dentro da saúde corporativa a gente também vê muita fragmentação dentro das áreas, né? Então, áreas que pouco se conversam, então muita coisa fica com RH, com time de benefícios, né? Muitas vezes o médico hoje não vai dentro da operação, não conhece o que está acontecendo dentro da empresa. Então, a ideia é olhar para tudo isso de uma forma muito sistêmica, né? Muito mais organizada, assim, como que a gente traz essa visão para todo mundo, né? Envolvendo, trazendo como se fosse uma visão mais 360 mesmo, né? Interessante, porque a gente está falando aí de não um esqueleto, né, mas de uma estrutura mesmo, onde toda a organização deve se organizar. E aí a gente não pode esquecer que a organização ela é composta por pessoas, né? Eu acho que é aí onde que vem essa segunda parte da nossa live, do nosso tema, que são os fatores humanos. Então, eu gostaria que o Fábio falasse um pouquinho o porquê desses fatores humanos, para ficar claro para todo mundo esse título, que ele é mais do que um título, ele é um fundamento empresarial. Como eu falei, eu venho da área da administração, diferente do ramo que vocês vêm, vocês também são empreendedores, né? Empresários também, então tiveram que navegar por esses mares, às vezes sombrios, às vezes ensolarados, que é a gestão, que é a administração. Então, aqui o nosso papo ele não fica restrito a uma outra área, ele é abrangente, mas que no fim das contas é para entregar o melhor para a saúde corporativa, e não tem como deixar de falar de fator humano. Fábio. Marco, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É bem isso que vocês estão discutindo, né? A Virginia levantou bastante essa situação, né? O quanto realmente a gente conhece sobre o trabalho, né? O quanto o médico, o ergonomista, o técnico de segurança, o quão realmente ele conhece o que está sendo feito dentro da empresa, os processos, as pessoas, a metodologia. Então, eu uso sempre, não uma frase, mas eu uso assim como uma premissa, que é até o título de um livro muito famoso dentro da ergonomia, que é um livro do Guérin, que é Compreender o Trabalho para Transformá-lo, que eu acho que meio que resume tudo, né? Enquanto a gente não entende o trabalho, e principalmente quem executa o trabalho, o trabalhador, fica muito complicado a gente ditar regras, a gente propor soluções que essa é a boa prática em tal país, ou tal outra empresa, ou em outra realidade, quando não se adequa dentro da realidade daquele espaço, né? daquela situação. Então, isso acaba impactando bastante. Então, é importante ter essa compreensão de tudo que cerca o ser humano, né? Tudo que sejam fatores ambientais, sejam os fatores psicossociais, sejam fatores da própria atividade, né? De como a execução de trabalho, de ferramentas, de treinamento, tudo que pode ser, que cerca, a gente tem que compreender e pensar de uma maneira holística também, né? Não entender que uma coisa vai resolver tudo, né? E conseguir integrar isso. E para conseguir integrar, a gente tem que realmente chão de fábrica, colocar o uniforme, ir lá e ver como funciona, como que atua, o que a gente tem como prescrito, e se dentro desse prescrito é o que realmente é feito dentro da área de trabalho, do posto de trabalho. É importante ter essa vivência, né? É importante a gente ter principalmente quando você começa a pensar nesse design thinking, né? Quando a gente está falando dentro da saúde ocupacional,
hora de você desenvolver um posto de trabalho, fazer uma melhoria, implementar uma melhoria, ou implementar um novo posto de trabalho do zero, considerar os fatores e principalmente o fator que é o trabalhador, é quem vai estar lá interagindo com toda essa cadeia de recursos que a gente vai ter, que ninguém melhor do que o próprio trabalhador para dar esse input, né? A gente poder entender como isso afeta, como vai afetar, como afetou no passado, quais são as experiências que a gente teve de outras empresas quando implementou alguma coisa similar em termos de solução. Então, eu acho que a gente vem abordar muito isso. A gente tem que ter esse foco. Não sei se estou fugindo muito do... Mas a experiência que eu tenho visto aqui, principalmente dentro... E eu acho que a tendência com a própria NR1, que é buscar essa paridade. Aqui a gente não teria, aqui no Reino Unido ou na Europa, a gente não tem assim, essa norma regulamentadora, né? A gente tem o ato de 1974 aqui no Reino Unido, que é relacionado à saúde e segurança do trabalho, que abrange grande... Mas ele não é muito prescritivo, né? Eu até comentei com vocês numa outra oportunidade que ele não é muito prescritivo. Ele, mais ou menos... refere o que seria o objetivo, o que teremos que é importante alcançar, mas não tem mas dá essa liberdade ao empregador, né, dando mais referências do que deve ser atingido do que como fazer, né, porque tem que ser adaptado, são realidades diferentes, a gente tem, né, uma série de situações que nem sempre uma coisa vai ser boa para todo mundo. O importante é atingir o objetivo final, que é você ter o gerenciamento do risco ocupacional, é você conseguir ter essa visão holística de saúde mental, física, psicossocial, você atingir isso, mas da forma que é possível dentro daquela própria realidade, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, uma gigante de informática, por exemplo, que tem situações e recursos diferentes. Entrou uma pergunta aqui do Luiz. Luiz, obrigado por enviar sua pergunta. Ele pediu para comentar objetivamente sobre o termo risco psicossocial, se ele é adequado para a abordagem do tema na Europa. O que eu entendo que ele está perguntando se na Europa o risco psicossocial ele tem, se ele é adequado. Sim, é relevante. Né? Ele existe, eu acho que onde existe uma realidade de trabalho, onde você tem essa relação trabalho, empresa, empregador e postos de trabalho, você tem o risco psicossocial ali dentro. Né? Você é adequado, sim, não muitas coisas que eu esperava quando vim para cá, é tudo diferente. Não é tudo diferente. Né? Eu acho que onde tem o ser humano, onde tem essa interação, vai existir o fator psicossocial e ele sim impacta e é completamente relevante, seja aqui, seja no Brasil, seja na América, e tenho visto que é realmente extremamente relevante. Eu acho que a gente tem passado aqui, a Virgínia tem acompanhado bem de perto, né, Virgínia, essa questão da NR1, junto a alguns parceiros seus, se você quiser citar, fica à vontade, nesse trabalho que você vem desenvolvendo, né? Então, quer explanar um pouquinho a respeito? Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, aqui no Brasil a gente tem as NRs, né? E assim, falando um pouquinho de jornada, né? É legal pensar o quanto essas NRs estão conectadas de alguma forma também, como que a gente trilha essa jornada de uma para a outra, né? Então, como que a gente conecta a NR1 com a NR7, com a NR17, que é a NR de ergonomia. E aqui a gente tem uma particularidade, que eu não sei se tem aí no Reino Unido também, que, de fato, o governo tem um controle bastante rígido em relação à parte de saúde e segurança do trabalho, né? Então, o governo criou o E-Social, que faz esse envio de informações para o governo,
dos riscos que são pertinentes no ambiente de trabalho, os exames que são feitos, a data que eles são feitos. Então, tem uma série de informações que as empresas são obrigadas a fazer, né? E uma vez que existe tudo isso, né, e que o governo lá atrás, quando criou o E-Social, que padronizou toda essa nomenclatura, né? Então, quando a gente fala de riscos físicos, químicos, riscos ergonômicos, o governo fez uma padronização e colocou lá os riscos psicossociais também. E aí existe também uma grande discussão, assim, se de fato é tudo aquilo, né? Mas que são os fatores basicamente relacionados à organização do trabalho e também as relações sociais, né, dentro do trabalho. Então, a relação entre as pessoas, né, líderes e liderados, entre colegas, e enfim. Então, assim, quando a gente faz começa essa discussão aqui no Brasil, né, no ano passado, o que a gente vai considerar, que nome a gente vai dar, como que a gente vai mapear isso, que gera aí esse grande ponto de interrogação, né? E, enfim, eu comecei a fazer no final do ano passado um trabalho com o time da Zen Club para avaliação dos riscos psicossociais, e a gente ainda tem uma questão hoje dentro da NR1, que a gente tem que colocar esse risco, né, dentro de um programa de gerenciamento de riscos. Então, tudo começa lá com o time de engenharia, né, de segurança do trabalho, que é o time técnico responsável por esse levantamento ambiental e avaliação do posto de trabalho. Então, aqui, que também são um dos pontos que a gente conversou um pouquinho ontem para também trilhar esse raciocínio, que é assim, a ordem de serviço, né, que a gente chama aqui no Brasil, que é de fato o escopo de trabalho, né, que eu acho que aí começa um dos pontos que eu considero bastante relevantes, assim, nesse momento de entendimento e adequação desses riscos, né, então, principalmente relacionado ao risco psicossocial, onde a gente vai, de fato, olhar a organização do trabalho. Porque se tem ruído, vai lá com um aparelhinho e mede o ruído, mas e a organização do trabalho, como que a gente mede isso, como que a gente avalia isso? Então, é uma oportunidade muito grande de você começar a olhar para o que de fato foi passado para o trabalhador, está muito claro para ele. Então, aqui a gente vai começar a falar de capacitação, de comunicação, de demandas cognitivas relacionadas a esse trabalho. Então, como que a gente mapeia o tanto de sistema, tanto de informação que às vezes ele tem que inserir num sistema, como que ele faz um atendimento, documenta isso, né? Então, tem muita coisa dentro do escopo de trabalho que hoje, no cenário brasileiro, assim, a gente vê que é muito superficial, muitas vezes, né? É difícil você pegar um PGR onde tem lá uma classificação, um escopo bem feito, assim, né? E aqui a gente usa isso para classificar a atividade, então tem Código Brasileiro de Ocupação, tem uma série de informações que as empresas são obrigadas a catalogar e informar para o governo, né? Então, aqui começa essa trilha de mapeamento e identificação dessas atividades. Enfim, você faz essa análise preliminar do trabalho, né? Tem uma análise preliminar ergonômica também, que é para levantar as questões que hoje também no Brasil estão muito sedimentadas em relação à parte de ergonomia. Me corrija, Fábio, se eu falar errado, mas a parte mais física mesmo, então, transporte de cargas, lesão por esforço repetitivo, né? Então, a gente já passou aí há alguns anos atrás por uma grande crise também dentro da Previdência, que foi uma série de afastamentos e lesões e processos de adoecimento dos trabalhadores por lesões osteomusculares, né? Então, acho que isso ainda está bem mais sedimentado e agora a gente vai, de fato, começar a trabalhar em relação aos riscos psicossociais. Então, aqui fica esse primeiro ponto de como que a gente
olha para isso, né, não só enquanto time técnico, mas também como um dever de toda a organização, né? Então, como que a gente traz todo mundo para essa roda de conversa para falar assim, tá, né? Lá na operação, onde a gente tem tantos atendentes, tantos técnicos de enfermagem, tantos operadores, como que a gente vai olhar para a atividade e para a opinião deles, né? Então, a própria NR também já traz essa obrigatoriedade de você envolver os trabalhadores, né? Tem CIPA, tem um monte de coisa, mas na forma como é feita hoje, né, na maioria das empresas, e principalmente se você olha para o mercado de saúde, onde muito desses serviços são terceirizados, você hoje, por exemplo, vai num escritório e você vê a atividade de algumas pessoas, né? Você não vê, não traz a opinião deles, não avalia essa percepção dos trabalhadores, né? Enquanto agente o executor, né, que está ali, de fato, fazendo a atividade, ou quanto ele se sente pressionado por meta, por resultado, que ele não consegue fazer a pausa que ele deveria fazer, e aqui também entram muitas questões culturais, né, dentro da empresa, do quanto o trabalhador é produtivo, não é? Então, assim, é bastante complexo, e quando a gente traz isso ainda para o universo da saúde, né, porque o PGR, ele vai ser o documento que vai embasar o programa de controle médico, a gente ainda vai ter também esse cruzamento do que seria a severidade, né? Então, o quanto isso adoece o trabalhador, né? O grau, assim, é uma lesão pequena, ou é um problema pequeno, ou ele é um problema fatal, ou ele é um problema incapacitante. Então, aqui a gente vai começar a trazer o olhar de saúde também, então como que a gente vai conectar a NR1 com a NR7, com a 17 também, e, né, fazendo essas análises, esses levantamentos de dados, e é importante que todo mundo esteja olhando para isso. Então, assim, tá, na saúde eu tenho um absenteísmo, eu tenho um presenteísmo, um colaborador que falta, mas no RH eu tenho uma questão de conflito ou de turnover, lá na área produtiva eu tenho acidente, quase acidente, eu tenho uma falha de produção, um erro que para tudo, enfim, a gente precisa começar a conectar todas essas pontas, né? Então, como que a gente olha para isso com um olhar mais de jornada mesmo, para que a gente possa usar as situações não como um problema, mas sim como uma fonte de aprendizado, né? Então, vejo que essa discussão aqui no Brasil, de fato, vai ainda nos oportunizar, assim, aprender bastante coisa em relação à organização do trabalho. Bacana, hein? E é interessante porque esse assunto, ele parece que quer brotar mesmo, viu? Aqui no chat a gente tem algumas perguntas relacionadas a isso, e temos aqui do Luiz, vou compartilhar, Luiz, aqui o texto para todos lerem. Trabalhei numa empresa anglo-holandesa e já em 2000 os fatores humanos eram abordados com muita objetividade e praticidade, com método para quantificar todos os fatores que estivessem ao alcance das empresas, mas não havia pretensão de tratar o risco relacionado ao trabalho ao ponto de gerir a saúde pública ou alcançar os fatores que pertencem aos órgãos públicos de saúde. Vejo que o Brasil ainda patina na definição de riscos e metodologia. Eu acho que vem de encontro com o que a Virgínia trouxe, né? Realmente é um assunto novo, mas não também, porque ele já é um tanto quanto antigo, deve ter mais ou menos a minha idade, não que eu seja tão antigo, mas para se falar uma roupa de norma nova, regulamentadora, né? Que estão colocando uma roupa nova, né? Estão colocando uma roupa nova, né? Porque a NR17 já é a mãe disso tudo. Infelizmente, a NR17, que é ergonomia, para quem não sabe, se tornou a cadeirologia. A gente deixou de olhar a ergonomia como ela deveria ser olhada para a gente falar de apoio de pé,
mousepad, altura de monitor. Então, é claro que em algum momento, olhando só o fator físico, o psicológico, em algum momento, ia surgir, ia dar o ar da graça, e ele deu de uma forma muito pesada, né, para o cofre público. Então, acho que o caminho de quando pesa no bolso, talvez seja algo que seja um motor de mudança, né? E realmente a gente patina, mas com o apoio e o trabalho, né, dos profissionais, principalmente da área da saúde, principalmente das empresas de saúde ocupacional. E quando eu falo saúde, eu estou, sim, saúde e segurança do trabalho, né, englobando todas as ações preventivas dentro de empresa. Todos nós somos corresponsáveis por tudo isso, né? Então, portanto, nós que temos pequena, média ou grande responsabilidade sobre esse assunto, sejamos sérios, né? Não queiramos colocar o problema embaixo do tapete, não querer mostrar que está todo mundo bem, que está tudo certo, porque esse tipo de mecanismo vai gerar mais problema para a empresa, porque a partir do momento que você não consegue encontrar a solução do problema, ou você esconde a raiz desse problema, você está na mesma. Então, é necessário identificar seriamente, trazer isso à tona, tratar, cuidar disso, né, desse assunto, porque, em outras palavras, quando a gente fala da massa de trabalhadores, a gente está falando da população brasileira, né? Então, a gente não pode querer deixar tudo lindo, maravilhoso no papel, não cuidar disso. Precisamos olhar para isso porque é um legado. E quem está começando aqui na NR1 hoje, ela, acredito eu, que vai continuar por mais 10, 20, 30 anos. Talvez vai chegar uma hora em que a gente não vai ter mais força e fôlego para fazer com que isso aconteça. Mas vem os filhos e os netos vivenciando os problemas psicossociais, e eles vão levar isso para dentro da empresa, e a empresa vai fazer com que isso afete a vida deles. Então, eu acho que vai muito além do que a norma. É uma questão de saúde pública, é uma questão de responsabilidade social, sim. Então, eu chamo de novo a responsabilidade para nós que temos qualquer tipo de participação nesse assunto. Temos mais do que ética e coerência. Colocar um pouco de coração também, além do olhar do que está no papel e do que está na norma. Vocês querem complementar, Fábio, Virgínia? A gente tem mais perguntas aqui. O que eu vejo, Marco, é principalmente em relação aos fatores psicossociais, né? E eu acho que uma coisa que eu comentei com vocês também, o quanto eu vejo isso, uma diferença clara, principalmente quando você vem dentro da cultura da empresa, não e dentro dos países como um todo, né? A gente falar aqui do Brasil e você falar dentro. Como a diferença que eu percebo aqui é o quanto as empresas acabam envolvendo, seja com treinamento, seja com conscientização, e o próprio nível de entendimento do papel de cada um dentro da empresa que o trabalhador tem aqui, e como isso é no Brasil, dentro de um ambiente de fábrica, um ambiente de um escritório grande, né? O quanto as pessoas aqui eu sinto que todos eles assumem essa responsabilidade que a gente está falando, que tem que ser do ergonomista, do médico, do técnico de segurança. Eu vejo que é muito mais compartilhada e assumida por todos os trabalhadores aqui dentro da empresa. Então, você tem uma cultura que dentro do Brasil soa até como do dedo duro, que eu falei, né? Que é que eles fazem o treinamento, o Luiz, né, que comentou que trabalhou nessa empresa holandesa, o Wesley, que trabalha, que pelo que eu conheço, também trabalha numa empresa portuguesa, você tem essa série de treinamentos sobre o whistleblowing, que é realmente denunciar, né, qualquer desvio, seja em termos de segurança, em termos que afeta tanto a saúde patrimonial quanto a segurança física. Então, estimular as pessoas a fazerem a denúncia. Ou não só denunciar, ou corrigir o colega, e o colega entender que aquilo é parte do processo, não
tomar como algo pessoal. E isso está, acho que, mais envolvido dentro da própria cultura aqui. É mais aceito. Quando a gente, no Brasil, pelo menos na época que eu estava, eu senti que isso não é, ninguém vê com bons olhos alguém denunciando alguma coisa dentro da empresa, denunciando um colega, denunciando uma situação, ou você, eu também comentei, né, da questão do near miss, né, lá, você ter esse recurso de você falar dos quase acidentes, mas as pessoas serem culpabilizadas por isso. Então, acaba bloqueando. Você tem o recurso, né, a ferramenta para você prevenir os riscos, mas muitas vezes, por você levantar esses riscos, você ou tem que tratar, ou tem que culpar alguém por isso, então acaba inibindo as pessoas de fazerem, de gerando isso. E aí a gente também pode puxar isso para os fatores psicossociais, né? Quantas situações de microgerenciamento, assédio, problema organizacional, problema de dentro do próprio ambiente de trabalho como um todo, que as pessoas não levantam, ou têm medo de falar até que estão sendo sobrecarregadas, e por serem punidas ou serem vistas como não trabalho suficiente, não está envolvido, não veste a camisa. Eu acho que no Brasil, principalmente eu vejo isso dentro do chão de fábrica, tem muita essa cultura. Você tem que aguentar até o final, porque você tem que vestir a camisa pelo bem e não levantar a mão quando você está sofrendo, ou quando você vê que alguém está sofrendo, seja pela pressão do trabalho, ou por uma questão de assédio mesmo, né? E aqui você tem esse treinamento contínuo, né? Essa lembrança contínua de que você tem que levantar o braço, tem que levantar a mão, você tem que... faltou a palavra agora... contestar o colega, contestar o gerente dentro de uma situação, e você tem esse espaço sem ser punido por isso, direta ou indiretamente. Eu acho que uma das grandes diferenças é essa. Das perguntas, eu vi o Wesley comentou, levantou uma pergunta aqui, que é em relação, né, por que isso, e se isso não deveria ser gerido de uma forma mais já em estágios mais iniciais, né, quando você tem um projeto ou equipe de engenharia, seria o correto. Eu acho que isso daí daria mais umas 2 lives só para falar sobre esse assunto, né, que, querendo ou não, acho que é o objetivo da NR1, que é você identificar esses riscos lá no começo, envolver trabalhadores para levantarem os riscos e também desenvolver as soluções, né? E o ideal é isso, mas infelizmente, até com essa globalização de tudo, a gente pega, por exemplo, uma solução que foi feita aqui no Reino Unido, leva para uma filial do Brasil, que tem, tanto fisicamente, quanto culturalmente, quanto psicologicamente, tem assim tem uma diferença gigante, né? Dentro da ergonomia física. Você pega o equipamento que foi desenvolvido para um posto de trabalho na Alemanha, onde as pessoas têm, em média, 1,85 m, 1,90 m, e leva, por exemplo, para instalar numa fábrica no Nordeste brasileiro, onde você sabe que os dados antropométricos são completamente diferentes. E você quer que o quê? O trabalhador se adapte. Não, mas funcionou muito bem, foi uma excelente... Resolveu os problemas da Alemanha, mas não resolveu o problema no Brasil. Não resolveu o problema na África, porque é diferente, né? A gente não dá. Então, eu acho que daria um capítulo completamente, uma nova live, só para falar dessa adaptação, né? Desculpa, acabei me estendendo também, puxando aí para algumas perguntas que estavam ali, mas tentando englobar um pouquinho aí o que a gente tem falado. Foi ótimo que já respondeu já algumas aqui, já numa só. E aí eu gostaria de compartilhar aqui, talvez, Virgínia, funcionaria aí alguma resposta em cima dessa pergunta, o olhar de vocês da matriz de risco, utilizar além do questionário para avaliação do risco psicossocial, também pesquisa de clima organizacional, turnover, relatório executivo de compliance. Legal. Bom, vamos lá. Em relação à ferramenta de avaliação, né? Então, a aplicação de questionário, isso tem sido bastante discutido aqui no Brasil, até porque a maioria dos questionários validados são relatórios internacionais também, e aí a gente entra nessa... acho que um pouco do que o Fábio falou, né, dessa tropicalização do que é feito lá fora e como que a gente faz isso aqui, aprende a usar,
e também, né, adequa isso para a linguagem, para questões até de letramento brasileiro, da população brasileira, né? Então, esse é um ponto que está sendo levantado no sentido de que você sim tem que usar questionários validados, mas a discussão do que é melhor para o cenário brasileiro, especialmente para que você traga isso para dentro do programa de gerenciamento de riscos, a recomendação até que saiu no guia que o Ministério do Trabalho publicou em relação à NR1 é que você use questionários validados, né, cientificamente validados. E daí aqui isso já elimina a pesquisa de clima, tá? Então, assim, a pesquisa de clima é uma pesquisa que a empresa monta de acordo com o que ela está querendo descobrir, né? Então, aqui a gente precisa olhar para a ferramenta como qual é a melhor ferramenta para o cenário onde você está inserido ou aquilo que você quer buscar, né? Então, assim, e também isso vai depender muito, assim, do contexto da empresa, do número de funcionários que ela tem, porque não, se você tem uma empresa de 50 funcionários, talvez aplicar um questionário não seja o melhor caminho, né? Porque você quer entender um pouco mais do que está relacionado àquela atividade específica, né? Então, existem pesquisas quantitativas, né? Então, você, que é o ideal para grandes populações, assim, então você vai trazer a percepção dos trabalhadores em relação a diversos pontos ali da organização. Então, não sei se você chegou a dar uma olhada nos questionários que são validados, que têm sido discutidos no Brasil, aqui, né, no contexto brasileiro, mas entendo que tem esse ponto de pensar bem qual ferramenta usar, né? Eu entendo que a pesquisa de clima, dado de turnover, dado de absenteísmo, eles são complementares a esse diagnóstico, né? Então, apliquei uma pesquisa e apareceu como resultado ali que os colaboradores têm, de fato, pouca autonomia. Então, assim, tá, mas essa falta de autonomia está adoecendo a população, então você vai olhar a parte de absenteísmo, de afastamento, ou de turnover. Então, puxa, de fato, eu identifico problemas dentro desse setor, dessa unidade, e aí você precisa aprofundar, assim, né? E daí, obviamente, aqui entra esse ponto de você, de fato, envolver o trabalhador nesse momento, né? Então, assim, conversar com as pessoas, que é uma das coisas que eu aprendi no curso, assim, que a gente subestima muito a opinião das pessoas, né, no processo de avaliação do trabalho, inclusive de melhorias, de pontos de dor ali numa operação que poderiam ser resolvidos quando você abre para perguntas, né? O problema que eu vejo, assim, é que aqui no Brasil, falando um pouco do que o Fábio trouxe em relação à notificação, à abertura de CAT, estabelecimento de nexo, né? Então, isso tudo gera impacto para a empresa, indicadores negativos para a empresa também, que a empresa muitas vezes, né, não quer ter ou não quer lidar, e acaba ficando num lugar de subnotificação, né, ou de não envolver todas as áreas necessárias para a identificação e tratativa do problema, né? E aqui a pesquisa de clima não deve ser considerada. A pesquisa de clima como plano de ação, assim, você pode usar a pesquisa de clima como complementação daquilo que você está querendo descobrir, né? Então, como que você traz perguntas que podem te ajudar a fazer um diagnóstico, tá? Então, acho que a pesquisa assim, o que você está querendo responder, né? E aqui fica esse ponto. Eu estou lendo aqui que a Patrícia entendeu que eu não respondi muito bem, mas de novo, tá? O ideal é que você faça pesquisas quantitativas e qualitativas também, né? Então, tudo vai depender do que
da fotografia que você tira. Então, eu tirei uma fotografia mais macro e agora eu quero aprofundar em algum tipo de entendimento, né, para que eu possa aprofundar esse diagnóstico. E daí tem algumas ferramentas que você pode adotar. A pesquisa de clima seria uma delas, né, se você quer entender um pouco mais sobre, às vezes, o relacionamento com a liderança, a questão de política de cargos, salários, benefícios, enfim, acho que aqui tem uma série de questões que podem ser avaliadas nesse cenário, tá? Espero ter respondido. Se o Fábio quiser aí me ajudar a responder, se tiver alguma coisa um pouco diferente, né? Até falar um pouquinho, Fábio, do teu processo de diagnóstico, né, na avaliação do trabalho, de olhar todas essas etapas, né, e como que você traz isso para um diagnóstico, seria bacana. Dentro dos fatores humanos, a gente tem alguns processos que é a análise da atividade, a análise da tarefa, principalmente, né? E é onde a gente consegue começar a levantar uma série de dados que a gente começou. Hoje a gente tem as ordens de trabalho, as SOPs, que ditam como o trabalho deveria, na teoria, ser feito, mas a gente encontra muita coisa muito antiga, que não tem atualização nenhuma, né? Ou realmente foi mal escrito. Né? Foi escrito de uma forma que, às vezes, de novo, vem de uma outra empresa, de uma outra unidade, vem ali, fica ali como documento, né? E dentro, o fatores humanos, aqui, principalmente no Reino Unido, na Europa, mesmo na América, ele é muito focado nas indústrias de alto risco. Né? E quando a gente fala de alto risco, não só para o trabalhador, mas também no risco de acidentes catastróficos. Né? Então, a gente traz aí como exemplos a indústria de óleo e gás, a indústria nuclear, a indústria ferroviária, ou mesmo a de aviação, onde qualquer mínimo erro pode resultar um acidente grave com consequências bem graves. Então, onde a gente tem essa análise minuciada de toda a tarefa e tenta entender, né, onde o erro pode acontecer, o que pode conduzir ao erro, né, e quais são as consequências desse erro. Né, onde você tinha até comentado, né, um pouco sobre o risco, né, e quão grande é o risco e qual é a consequência. Então, é onde a gente, dentro do fatores humanos, a gente faz essa avaliação, principalmente equiparando. Né? Então, a gente tem essa atividade onde a gente vai junto com o trabalhador, supervisor, uma série de entrevistas, avaliações, para entender passo a passo. Então, a gente tenta entender onde pode haver um erro de comunicação, onde pode haver um erro de gerenciamento, se é um problema físico, um problema de comunicação, um problema de interação, um problema da própria ferramenta, ou de entendimento da própria atividade, né? Por exemplo, se você tem ali um painel de controle onde você tem cores similares para o que é um risco alto e o que é uma emergência, né? E eles estão no mesmo painel. O que faz a pessoa saber diferenciar uma coisa da outra, né? E o porquê que tem aquela mesma cor? O que seria a prática ideal para você entender como diferenciar aquilo? Porque pode causar um acidente grande, porque vai levar uma informação errada, vai levar o trabalhador a tomar uma decisão talvez incorreta e causar um acidente, ou causar um dano, ou um desastre até, né, em alguns sentidos. Então, e essa ferramenta a gente acaba utilizando para todos os outros níveis. Eu comentei que a gente utiliza mais dentro dessas indústrias de alto risco, porque a gente precisa entender cada mínimo fator. Mas também são ferramentas que a gente consegue utilizar dentro de qualquer outra atividade para poder entender o processo. O que pode estar levando às lesões. Eu acho que um exemplo muito simples, que é muito comum a gente ver hoje, poxa, o pessoal está machucando as costas naquela atividade. Você vai lá, resolve, coloca a cadeira nova, resolve uma série de fatores físicos, mas não olha para os outros fatores, que não são só os físicos, ambientais, os psicossociais, que podem geralmente ser, talvez não isoladamente, mas
pode ser um fator que está contribuindo para você desenvolver aquela lesão, desenvolver aquele... tá tendo aquela tendência dentro do setor específico e não é só o físico, né? Onde tem que se entender, tem que explorar e ter esse olhar holístico, principalmente dentro da atividade, para poder entender e trazer, né, trazer realmente soluções que sejam moldadas pelo próprio trabalhador, pela própria pessoa que desenvolve a atividade, para poder fazer essa melhoria, para poder resolver algumas situações. A gente está aqui já entrando aí, faltam 5 minutinhos. Eita, beleza. Tem 2 perguntas que não foram respondidas, eu acho que não vai dar tempo. Uma da Paula, ela pergunta como que a comunicação, mencionou até o marketing, pode ajudar nessas questões. Eu diria que na etapa inicial, né, na fase de conscientização, né, depois de algumas pesquisas, mas na fase de conscientização de tudo isso, tanto para os gestores como para os funcionários, os stakeholders, enfim. A comunicação para conscientização, ela vem desde que comunicação existe. Então, é super importante. Eu acredito que nesses cenários que a gente está trazendo aqui, ainda mais com algumas mudanças de normas, enfim, eu sou super suspeito, acho que a comunicação ela é necessária em todos os aspectos. E a outra pergunta que entrou aqui agora, da Stephanie, que o design de serviço pode melhorar muito a experiência dos colaboradores, mas nem sempre tem grana para isso. Quais estratégias viáveis são recomendadas para aplicar o conceito na prática? E como garantir que os profissionais percebam e se engajem nessas mudanças? E aí vem essa questão da comunicação, que pode ser essa segunda pergunta. Pelo tempo, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui. Ou da gente voltar num outro dia, ou de responder depois particularmente a Stephanie, né? Mas para a gente já realmente caminhar para o fim, para não simplesmente cortar do nada, aí cai todo mundo, vai ser tão desagradável. Tudo bem? Podemos fazer assim, de dar essas respostas assim depois em particular, ou até de repente a gente se propõe a uma outra data, voltar a partir daqui, enfim. Tá? Deixa aí a critério. Bom, acho que a gente já tinha combinado aqui de encerrar bem no horário, né? E aproveitando para fazer uma consideração final e um agradecimento também, e tentar responder bem rapidinho a pergunta da Stephanie. Eu acho que a melhor forma de você fazer isso sem gastar nada é envolver as pessoas na revisão dos processos, tá? Então, como que você chega para um líder de área e fala assim, olha, eu preciso que você revise esse processo aqui, detalhe, né? Porque isso vai fazer parte desse momento de avaliação de risco. E assim, e talvez essa seja uma oportunidade da pessoa ver que aquilo está falho, que aquilo está ruim, e você começa a trazer alguns conceitos, né? De que você pode trilhar aí. Oportunidades de treinamento, de melhoria, de comunicação, né? Acho que as pessoas têm essa capacidade de olhar para isso e, de fato, você dá autonomia para elas, né? Para que elas façam isso e realizem essa transformação dentro do ambiente de trabalho. Tá? Acho que a Virginia disse tudo, né? Eu acho que é fazer a lição de casa, né? Conversar, trazer para a mesa, eu acho que não vai custar, não custa nada, né? Custo zero, se a gente for pensar nesse sentido, e fazer realmente essa revisão, você envolver dentro dessa revisão todo mundo é primordial, é essencial e é a lição de casa. Tem que ser resolvido em casa. Mas eu acho que é importante trazer para aquilo que a gente tinha comentado, da cultura, que seja um espaço livre, um espaço onde não tem julgamento, um espaço sem punição, um espaço sem... que seja realmente para discutir e que todos estejam interessados e cientes de que com esse objetivo final, de melhorar para todos. Tirar os documentos da gaveta e olhar para o que está escrito lá, né? Como que a gente põe isso para rodar. Muito bem. Finalizamos, então, aqui o nosso papo.
A Stephanie ainda fez uma última pergunta aqui, que a gente depois se compromete a entrar em contato e responder com todo prazer. Tem um grupo de NR1 no LinkedIn, que eu criei, também está disponível para todo mundo que tiver mais interesse a respeito desse assunto, que foi bem abordado aqui. Acho que tem muito mais assunto para a gente trazer em outra ocasião, né, de ver a possibilidade de agenda, tempo, compromissos, mas o pessoal parece que tem perguntas, tem interesse, e também podem, claro, ficar à vontade para entrar em contato com o Fábio, com a Virgínia, comigo, estamos conectados pelo LinkedIn, ou se não Muitas estivermos... perguntas no grupo, né, Marco? De repente, a gente, dentro das próprias perguntas, a gente consegue organizar uma pauta para uma nova live, de repente fazer uma série de lives aí. Eu acho que tem espaço, tem assunto, tem oportunidade de você ter essa... trazer mais... eu acho que o assunto o Leonardo falou, né? Um assunto muito fato mesmo, e a gente acaba puxando uma coisinha daqui e uma coisinha, a gente consegue desenrolar bastante assunto e tem bastante experiência para ser trocada também. Eu acho que você utilizando o seu grupo para concentrar essas perguntas e, de repente, se você tivesse tempinho de organizar essa pauta e trazer, organizar novas datas, assim, fazer até um encontro aí, de repente, mensal, alguma coisa nesse sentido, para a gente continuar revendo, assim, é bem legal. Trazer uns materiais aqui para ver, tem bastante coisa. Bacana. E temos que negociar com o trio da Virgínia também. Gente, eu gostaria apenas de agradecer a todo mundo que participou, esteve presente, comentou, estou à disposição. Fábio, Virgínia, palavra de vocês. Bom, eu já deixei meus agradecimentos aqui, mas também estou super à disposição. Quem quiser trocar no LinkedIn, tem meu telefone, meu e-mail. Estou sempre compartilhando ali algumas coisas também, de atualização, enfim, de ideias. Gosto bastante de trocar, fiquem super à vontade para me procurar. E foi um prazer conversar com o Fábio, com o Marco, e contem comigo para próximas aí, para a gente trazer um pouco do visual também, do design, que a gente olha quando mapeia a jornada, tem bastante coisa. Legal. Muito legal, muito legal. Muito obrigado também, Marco, pela organização, Virgínia, pelo esse conteúdo excelente, toda essa informação. Para mim está sendo um prazer, né, poder participar, me conectar com o pessoal com vocês no Brasil e continuar por dentro, né? Então, para mim está sendo muito legal, agradeço a todos. Também estou ali no LinkedIn. Prometo começar a marcar um pouco mais a presença, estar mais ativo lá. E se tiverem mais perguntas, vi que a Stephanie mandou uma pergunta. Stephanie, por favor, contata lá, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso também. E aí, fiquem à vontade para lançar as perguntas aí para o Marco e cobrem dele aí a organização de mais uma sessão, pelo menos, para a gente continuar com o assunto. Legal. É isso. Boa noite. Então, até mais. Vou pedir só para o Fábio e para a Virgínia ficar, eu vou encerrar a transmissão, mas vocês fiquem, por favor. Tá bom. E aí vocês já vão receber o conteúdo gravado, direto aí para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. E... Foi.